Começou. Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei a te entregar. Em teu altar, de tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver pra ti, meu Senhor, com muita alegria. Eu reconheço que tudo vem de ti e sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. Não tocarei, Senhor, naquilo que é meu. Serei fiel a ti, pois eu chamei pra ser. E tudo que em minhas mãos ficar, o Senhor vai abençoar. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, sem minha vida o Senhor está. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. No primeiro lugar. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor pelo que Ele está fazendo na nossa vida, está fazendo no meio da nossa família. Vai chamando os amados aí, vai clicando, vai dando um toque, vai convidando as pessoas para ouvir uma mensagem viva, eficaz, mais cortante e penetrante
do que uma espada de dois gumes. Essa semana foi uma semana atípica, né? A mensagem de quarta-feira que a pastora Sandra trouxe, palavra abençoada, né, pastora? E sexta-feira a pastora Luciana, ela ministrou no lugar do pastor João, né? Eu costumo dizer que não foi no lugar do pastor João, porque nós somos um só, né? Quando nós casamos, eu e a pastora Sandra, nós se tornamos uma só pessoa, no nome de Jesus. E a palavra também foi uma bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de mais nada, um feliz Dia das Mães para as irmãs da igreja, né? Para os familiares aí. Um dia abençoado, eu tenho certeza que foi o Dia das Mães. Embora não podemos ficar junto, né? Coloquei minha máscara, encharquei minhas mãos de álcool e fui lá e peguei pelo menos na mão da minha mãe, né? E pedi a bênção para minha mãe, para que ela pudesse me abençoar e agradecer a ela por tudo que ela fez por mim e ainda tem feito. E também hoje foi o dia do aniversário do irmão Renato, eu chamo ele de Renatinho, né? Que Deus possa multiplicar os seus dias na terra, que possa te dar a mesma força e a resistência de Caleb. Olha lá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vou ministrar, eu vou estar falando sobre primícia. Essa pregação eu trouxe à igreja há um ano atrás. O que eu tenho feito nas lives, né? Eu tenho pregado as ministrações a qual o Senhor nos trouxe agora no passado, para relembrar as promessas de Deus na nossa vida. Quando você tem uma palavra, você tem tudo. Amém? Pegue isso aí no teu espírito. E eu preciso ler algo aqui. A minha Torá, né? Livro de Gênesis. Estou estudando o original do texto, onde os rabinos aqui, eles falam algo muito interessante sobre a criação. E aqui eles falam sobre a criação. Olha que lindo. Deus criou o mundo com a intenção de santificarmos o mundano, fazendo uma morada para ele embaixo. Deus recria o mundo constantemente, deixando-nos existir para este propósito. Qual é o propósito? Qual foi o propósito que Deus criou o mundo? Pegue isso aí no teu espírito. Qual foi o propósito? Olha só, quando o Senhor permitiu que fosse construído o tabernáculo de Moshe, ou de Moisés, e o templo de Salomão. Por quê? O Senhor, ele queria ter um relacionamento com a nação de Israel, e através da nação de Israel, ele ser reconhecido pelas outras nações. Então, qual é o propósito de Deus na nossa vida? Qual é o propósito da sua existência? Ou você acha que foi um acaso? Acaso? Você ter sido gerado pela tua mãe, note-se, presta atenção. Você tem um livre-arbítrio para tudo. Mas a única coisa que você não pode meter o teu dedo e escolher é a família onde você vai vir. Pegou? Então, qual que é o propósito de Deus na tua vida? O propósito de Deus na tua vida é que o Evangelho de Jesus Cristo venha a ser propagado através de você. Amém? Então, Deus te escolheu com um propósito. Você tem um propósito debaixo da terra. Pega isso no teu espírito. Depois eles falam aqui do tempo. Olha só. Deus terminou sua obra
com o exato momento do início do Shabá, ou do sábado. Cada momento é importante e você deve tratar de não fazer mau uso ou perder um segundo sequer. Então, cada minuto, segundo é importante. Ó, o minuto ele é tão importante. Essa live começou há quanto tempo, Luiz? Uns 10 minutos. Uns 10 minutos. Esses 10 minutos que passou, ele vai voltar? Não. Você está entendendo? Ele não vai voltar. Quem perdeu o início da live só vai ver o quê? Só vai ver depois, quando está gravado. Vai ver assistir, mas não vai assistir nesse exato momento. Então cada minuto ele é importante da tua vida. O que você tem feito em cada minuto e segundo que Deus tem te dado? Você entendeu? O que você tem feito? Já estamos na quarentena, vai fazer quase 2 meses. Já tem 2 meses. Se depois dessa quarentena, meu irmão, alguém vir falar para mim, pastor, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Não me faça essa pergunta, porque você vai ouvir uma. O que você fez os 40 dias? Deu tempo de ler a Bíblia inteira. Deu tempo de ler e estudar a palavra de Deus. Tempo de orar. Tempo de santificar a casa. Tempo de estar junto com os filhos. Tempo com a família. O que você tem feito com o seu tempo? Olha só que tremendo isso. Onde você está? Deus sabia onde estava Adão. Mas mesmo assim, ele lhe perguntou, onde você está? Todos os dias Deus lhe diz, onde você está? Todos os dias Deus está perguntando para você onde você está. Deus sabia onde Adão estava. Mas ele perguntou, onde você está? Olha, por quê? Como você está usando suas capacidades e talentos para fazer do mundo um lugar melhor? O que você tem feito com sua capacidade, com seus talentos para fazer do mundo um lugar melhor? O que você tem feito com o seu sacerdócio? Eu costumo dizer, e pega isso aí no teu espírito, o sacerdócio não é só pastor, missionário, entendeu? Um ministro de adoração, um evangelista. Um exemplo, ser um professor é um sacerdócio. Aí as pessoas falam, eu não vou ser professor, porque professor ganha pouco. Mas aí a pessoa deixa de exercer o sacerdócio dele como professor numa escola estadual, municipal, onde através da vida dela, ela poderia ministrar o evangelho do reino de Deus. O sacerdócio dela pode ser como um doutor, um advogado. Você está entendendo? Os médicos e os enfermeiros, o que eles estão fazendo agora? Eles estão aplicando o sacerdócio deles para salvar vidas. Você já parou para pensar se não fosse os médicos, se não fosse os enfermeiros? Ah, pastor, mas Deus nos guarda. Deus nos guarda e Deus nos protege. Mas pega aí no teu espírito. Lucas era doutor. Era médico. Hã? Então olha como nós erramos por falta de conhecimento. Amém? Então vamos entrar aí na palavra que está em Provérbios capítulo 3, verso 9 ao 10. Hoje é ceia do Senhor. Espero que você tenha preparado aí na tua casa, junto com a tua família, o suco de uva, o pão, e você vai ministrar a ceia com os teus filhos, o teu esposo e a tua esposa. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção.
Amém? Provérbios capítulo 3, verso 9 ao 10. Olha o que diz. Honra o Senhor com os teus bens e com suas primícias, de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus largares. Olha que palavra tremenda. O que ele está falando? Honra o Senhor com os teus bens, com as suas primícias e de... Teve uma ligação. Pode começar. Honrar a Deus é algo maravilhoso. Nós temos que entender isso. O princípio da honra. O princípio da honra. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, em tudo há uma liberação total em nossas vidas. Então, quando você coloca a Deus em primeiro lugar, em todas as coisas, há uma liberação total na tua vida. Você tem colocado a Deus em primeiro lugar? Isso é o princípio de honra. Quando eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida, há uma liberação total na sua vida. Pega isso no teu espírito. A palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas nessa vida e numa vida vindoura. Então nós temos que entender o princípio da honra. Qual é o princípio da honra? Honrar a Deus. Existe um princípio espiritual. É dar honra a Deus. Tem que ser isso em nossa consciência. O primeiro pertence a Deus. Então, na tua consciência, nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, discípulos do Senhor, na tua consciência, você tem que entender que o primeiro pertence a Deus. Todas as coisas, tudo que é primeiro, pertence a Deus. Às vezes, as pessoas não entendem isso, o princípio da honra, e deixa a Deus por segundo plano. Ah, pastor, mas agora não pode ter os cultos na igreja. Por não ter os cultos lá na igreja, você vai deixar de buscar a Deus com interesse de coração? Aqui nas lives que nós temos feito, eu tenho comentado com a minha família. Vamos assistir os cultos como se a gente tivesse ido até para a igreja. Um dia a pastora falou: nossa, você vai passar até perfume? Eu até brinquei, vou ficar cheiroso para o meu Senhor Jesus. Então, por não poder estar indo na igreja, eu vou estar ouvindo uma palavra viva e eficaz, mais cortante e penetrante, de qualquer jeito dentro da minha casa? Você está entendendo? Então, dentro da minha casa, a primazia tem que ser o Senhor. O primeiro tem que ser o Senhor. No trabalho, o primeiro tem que ser o Senhor. Eu tenho que trabalhar como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Não importa o que você vai fazer. Você que trabalha com construção civil, não importa se você vai rebocar uma parede, não importa se você vai levantar uma casa, você não pode fazer como se fosse para você. Mas você tem que fazer como se fosse para o seu Senhor, para o teu Deus. Você no escritório, você tem que dedicar o melhor, porque você está fazendo para Deus. Você que trabalha com oficina mecânica, consertando automóvel, você tem que
fazer o melhor, como se estivesse fazendo para Deus, dentro da tua casa, cuidando da tua casa. Não importa o que você faça, não importa qual é o seu trabalho, você tem que fazer como se fosse o melhor, porque você está fazendo para quem? Para Deus. Marcos capítulo 12, verso 30 disse Jesus. Marcos 12. Marcos capítulo 12. Verso 30. Olha só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os seus entendimentos e de todas as suas forças. Então Jesus disse, qual que é o primeiro mandamento? Amará a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os seus entendimentos e de toda a tua força. Como que está o seu amor para Deus? Ou está trocando a Deus por coisas banais? Tem pessoas que trocam a Deus, né? O jovem é uma bênção na igreja, né, pastor? O jovem tá uma bênção na igreja. Aí depois arruma uma namoradinha, a pessoa tá lá, a menina, tá na fé, tá na unção, né? Ah, vai ganhar ele para Jesus. Aí depois de um tempo tá ela desviada, o cara já tá desviado. E aí, ó, trocou a Deus. O camarada, ele ora, né? Vai para a fila da bênção com 3, 4 filhos. Aí a esposa, né, toda quebrantada, para, benzinho, dá carona. Ah, não, meu carro não pode andar lotado desse jeito, não. Aí a pessoa trocou a Deus por uma lata velha. É, trocou a Deus por uma lata velha. Voltou. Desculpa, meus irmãos. É que a internet aqui parece que deu um probleminha. Voltou? Tá travando, tá assim. Estranho. Do irmão do pai, o meu vai ficar gravando. Se o dele estiver rodando normal. Não liga não, vai se ligar vai funcionar Não, mais. eu coloquei os dados móveis. Eu acho que tá voltando. Pressão, tipo aqui. Eu desliguei aqui. Pressa ele aqui. Tá voltando, pai. Voltou, mãe. Voltou. A Camila falou que voltou. Pai do Senhor, meus irmãos, desculpa. Teve um probleminha técnico aqui com a internet. Voltou? Voltou. Quem voltou aí dá um joinha aí pro Luiz Felipe. Perdi até o raciocínio aí, mas vamos voltar. O nome de Jesus voltou? Ele voltou. Voltou. De Amém. moçar, confirma? A Camila e o Renato falou que voltou. Dá um joinha aí. Amém? Então vamos lá. Voltou, glória a Deus. Então, existe o princípio espiritual, é dar honra a Deus. Tem que ser isso em nossa consciência. O primeiro pertence a quem? Deus. A Deus. Amém? Em Marcos capítulo 12, verso 30, qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de toda a tua força. Irmãos, nós temos que colocar força para amar a Deus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas capítulo 14, abra em Lucas capítulo 14.
Abra aí, João Pedro, em Lucas 14, filho, por favor. Lucas 14, 25. Olha o que diz. Ó, certa vez, Lucas 14, verso 25. Certa vez ia com ele grande multidão e voltou-lhe e disse: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo de Jesus, o que ele está querendo dizer aqui? O que o Senhor está querendo dizer? As outras coisas não podem estar o quê? Na frente. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Ide e fazei o quê? Discípulos. O Senhor Jesus Cristo disse: ide e fazei membros. Quem cria membros na igreja é quem? O homem. Mas o Senhor Jesus Cristo fala para a gente irmos e criar o quê? Formar discípulos. E o que ele está falando aqui? Se alguém vier a mim e não deixar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, qual que é a primazia? É amar a Deus acima de tudo e de todos. E o que o Senhor está falando? Que dessa maneira eu me torno discípulo do Senhor. Você está entendendo, meu irmão? O que os ministérios pecam? Eu não quero formar membro. Eu não me preocupo com membro. Eu quero formar discípulos. Porque membros é só para encher a igreja. Mas discípulos, você tem que ter tempo com ele. Você está entendendo? Mas mesmo assim, nem todo mundo quer ser discípulo. Porque ser discípulo leva tempo. As pessoas só querem ir, entrar na fila da bênção, receber a bênção e seguir seu caminho. Mas o papel da Igreja Batista Renovada Caminhando pelo Espírito Santo é formar o quê? Discípulos. É só você ter membros? É só encher cadeira? Não. É fazer das pessoas discípulos. Amém? Em Mateus capítulo 6, verso 3, qual tem que ser o nosso maior empenho? É colocar Deus em primeiro lugar. Então, as primícias significa que eu tenho que colocar a Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, irmãos. Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Glória a Deus. As pessoas no seu trabalho sabem que você é um cristão? Eu vi agora, essa semana, infelizmente, agora tem uma modinha. Até falei com a pastora, né? Alguns jovens, agora é um jovem, um cantor, que parece que saiu do armário. E eu até falei com a pastora, já pensou se essa moda pega? Porque presta atenção no teu espírito, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Pega isso no teu espírito. Se o primeiro na minha vida é servir a Deus acima de qualquer coisa, então eu tenho que começar a dizer não para as tentações desse mundo. Qual é a tentação desse jovem? Eu não sei se é ou deixou de ser. Não tenho nada a ver com isso. É um relacionamento o quê? Homoafetivo. Sim ou não? Mas qual que é a tentação que cada pessoa tem? Eu tenho. Irmão, você acha que a gente não tem luta?
Então quer dizer que eu tenho que largar tudo, a pessoa largar tudo e ser aquela pessoa mundana que eu era? É a mesma coisa. Está saindo do armário. Está assumindo os erros. Está voltando à velha criatura. Você está entendendo? Então quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, meu irmão, eu vou ser tentado, vai ter tribulação na minha vida, mas eu não largo a Deus por nada na minha vida. Uma pessoa, quando ela se converte de todo o espírito, o coração ele é enganoso, mas quando ele se entrega mesmo de espírito, alma e corpo, ele não retrocede, ele não volta atrás, porque a primazia da vida dele é fazer dele um altar para o Deus eterno. Você pegou no teu espírito o que Deus quer fazer de você? Ele quer que você seja um altar do Deus vivo aqui nessa terra. Ele quer que você seja influenciador. Ele quer que você seja discípulo do Senhor. Glória a Deus. Então quando eu tenho esse entendimento, a luta vem, a tentação vem, mas eu digo não para ela. E eu acho engraçado. E tem um monte de irmão, gente, até batendo palminha. Você sabe o que a gente tem que falar? Você tem que ir e se posicionar. Deus é amor, mas Deus é juiz. Nós não podemos fugir dos princípios a qual o Senhor nos entregou. Você está entendendo? Nós não podemos fugir dos princípios. No nome de Jesus. Se o Senhor diz na palavra dele que aquilo é pecado, é pecado. Se o Senhor diz que aquilo é pecado, é pecado. Não podemos fugir desses princípios. E isso é um princípio espiritual. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu digo não para a minha vontade carnal. Glória a Deus. Por que entregar o primeiro? O primeiro lugar pertence a quem? Senhor. Ao Senhor. O primeiro lugar pertence a Deus. O primeiro pertence a Deus. Coloca isso no teu espírito. Os primeiros frutos, em Levítico, capítulo 23, verso 9 ao 17. Olha só. Quando tirar o primeiro molho, levará no dia seguinte ao Shabá, ao sábado, ou seja, no domingo, para quem? Para o Senhor. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia, vai oferecer um cordeiro ao Senhor. Então, o que está querendo dizer aqui? Que no dia seguinte ao sábado, que é o primeiro dia, eu tenho que oferecer a Deus um culto de adoração. Amém, Jesus. Então o que você está fazendo na tua casa agora? Glória a Deus. Você não está na igreja. Eu não sei como que você está na tua casa. O que você está fazendo aqui na casa? É para o Senhor. Aleluia. E você está falando, quando eu entrego o primeiro ao Senhor, todo o restante ele é abençoado, meu irmão. Verdade, Deus. Uou! Quando você entrega o primeiro a Deus, todo o restante é abençoado. Por isso eu digo, quando a pessoa teve um encontro com o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ela, o Senhor é a primazia, o Senhor é o primeiro. Você resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Você não diz, mas sim para os seus desejos carnais. Você diz sim para o Senhor. Oh. Então quando uma pessoa retrocede, quando a pessoa volta atrás, meu irmão, um encontro com o Senhor, você não retrocede. Você não volta atrás. Há um princípio espiritual aqui em Levítico capítulo 23, verso 14.
não posso tocar em nada e comer sem antes tirar o que é de Deus. Glória a Deus. Tá tudo bem com a internet aí, Felipe? Tá. Então há um princípio espiritual aqui. Qual o princípio? Eu não posso tocar em nada ou comer sem antes. Quer ler a Bíblia, Juliana? Então qual que é o princípio espiritual, meu irmão? Desculpe, mas a internet aqui está meio complicada hoje. Não podemos tocar no que é de Deus. Os primogênitos são do Senhor. Então o primeiro é de quem? É do Senhor. Aqui na festa do Pentecoste é a festa das primícias. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 ao 23, diz que Jesus foi feito as primícias. Jesus foi feito as primícias, Jesus foi o primeiro, ele foi entregue. O Senhor Deus entregou o Filho unigênito para aquele que todo nele crê não perecesse, mas tenha o quê? A vida eterna. Até Deus, entregando o seu Filho, o Cordeiro sem mancha, abençoou a todos. Deus entregou o Filho dele unigênito. Deus entregou o primeiro, e através da entrega de Deus, todos nós somos o quê? Abençoado. E qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Foi no primeiro dia. Foi no domingo. Agora aqui fica um princípio espiritual para nossas vidas, que está em Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao 7. Tem um princípio espiritual aqui. Caim, lavrador de terra, depois de dias, trouxe as últimas da colheita. Então Caim, ele era lavrador do quê? De terras. E depois de dias, ele trouxe o que ao Senhor? As últimas colheitas. Então, estava no dia da colheita, ele deixou passar os dias, e depois no final de dias, ele trouxe o quê? O Senhor. O que ele estava querendo dizer aqui? Que o Senhor não era a primícia para ele. O Senhor ficava em segundo plano para a vida dele. Ei, você tem deixado o Senhor em último plano? Ah, pastor, o senhor está falando de dízimos e ofertas porque a igreja está fechada e a igreja precisa de arrecadação? Não. A igreja ali tem discípulos e os discípulos são ensinados. Glória a Deus. Mas aqui está falando que o Senhor não pode ser o último na minha vida. O primeiro na tua vida não são as coisas. O primeiro na tua vida é o Senhor. Talvez ele estava preocupado com a colheita. Talvez ele estava preocupado com a terra e deixou o Senhor em segundo plano. E quando ele foi levar para o Senhor, ele levou o pior. Abel trouxe o primogênito. O primogênito é o quê? O primeiro. Quando veio o primeiro, ele pegou e entregou ao Senhor. No verso 4 ali de Gênesis, verso 7 diz: muita atenção, se eu proceder bem, serei aceito. Se eu proceder mal, não serei o quê? Aceito. Então, como que nós estamos procedendo diante do nosso Senhor? Em Malaquias capítulo 1, verso 10, eles estavam levando as piores ofertas com defeitos para o Senhor. Eram animais cegos, mancos e todos defeituosos. Ou seja,
eles estavam deixando o quê? A sobra para Deus. Será que eu tenho deixado o último minuto, a última hora para o Senhor? Você percebeu que as pessoas falam assim, mas quando eu vou ler a Bíblia à noite, a minha vista está cansada, bate um sono. Lógico, deixa para ler a Bíblia 1h da manhã, meia-noite. É claro que vai bater um sono. Agora, quando você acorda pela manhã, se você separar um tempinho seu para você se dedicar a Deus, o sono não vai te pegar. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor. Hoje você pode colocar a Bíblia falada no seu celular e quando você ir para o trabalho você pode ouvir. Você pode baixar a Bíblia no seu celular e quando você for ao trabalho você pode ler. Então como que eu posso deixar o último, o resto, o lixo para Deus? Você está entendendo? Então quando fala de primícias, primícia não é só dízimos, ofertas e primícia. A primícia é um todo para o Senhor. Pega isso no teu espírito, irmãos. Glória a Deus. O que nós temos dedicado para o Senhor? Em Lucas, capítulo 21, verso 14, a oferta da viúva pobre. É um exemplo de pessoa colocar Deus em primeiro plano. Esse é o problema de muita gente, não tem colocado Deus em primeiro lugar. Se não for fiel no pouco, o Senhor não pode me colocar muito. Um exemplo, só vou dar um exemplo. Você tem um discípulo. Eu parto do princípio. E aqui de antemão, eu já vou até comentar com os irmãos aqui. Quando nós formos pro salão lá novo, muitas coisas vai mudar que o Senhor tem colocado no meu espírito. Por exemplo, nós temos pastores e pastores auxiliares na igreja. Nós temos obreiros. Desculpa aí, irmãos. O Felipe estava me falando que parece que a memória do celular ela tá cheia. Então, presta atenção. Colocar Deus em primeiro lugar. A primazia. Ser fiel no pouco que eu vou te colocar no muito. Você pastor auxiliar, você obreiro, ministro. Deus te chamou. Sim ou não? Você quer que Deus te coloque no muito. Você quer que Deus coloque pessoas para você cuidar. Mas, por exemplo, quantos discípulos você tem? Quantos discípulos? Porque a palavra fala que eu tenho que ir fazer discípulo, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, pastor, mas você é o pastor presidente da igreja. Você que tem que ter discípulos. Meu irmão, não. Se Deus te chamou, cadê os seus discípulos? Cadê os seus discípulos? Então Deus só vai te colocar no muito quando você for fiel e cuidar desse pouquinho que Deus está te dando. Como que você quer que Deus te coloque no muito se você não está sendo fiel no pouco que Deus está te dando? Aqui fala da oferta da viúva pobre. Deus só colocou ela no muito quando ela foi fiel no pouco. Por isso que eu falo que as primícias, ela abrange um todo. Não é só dízimo, ofertas e primícias. Mas é um todo. Você está entendendo? Como? Você quer ter discípulos, porque a palavra fala ir de fazer discípulos, ser fiel com pouco. Você está entendendo? Você tem discípulos dentro da tua casa. O teu filho é um discípulo. Marido, a tua esposa é tua discípula. Os teus filhos são discípulos. Você tem um sacerdócio. Qual sacerdócio? Seu pai, seu provedor, seu marido, seu cuidador.
Começa em casa. Glória a Deus. Por essa atitude de sacrificar o primeiro, o restante foi abençoado. Êxodo capítulo 4, verso 22 ao verso 5. Quando você santifica o primeiro, todo o restante é santificado. Glória a Deus. O que eu acho interessante que Faraó não quis entregar a Israel o primogênito e acabou perdendo todos os seus primogênitos. O Egito não quis que Israel fosse, não quis entregar da liberdade o primogênito, que era o povo de Deus. O que aconteceu com o Egito? Eles perderam todos os seus primogênitos. E a gente vai estar terminando daqui a pouquinho para ir para a ceia. Presta atenção. Jericó, a primeira cidade da terra prometida. Jericó não era a primeira cidade da terra prometida? Sim ou não? Sim. O que o Senhor disse para Josué em Jericó? Que não era para tocar em nada. Que tudo aquilo, os despojos de guerra, era para quem? Era para o Senhor. E o que aconteceu? O primeiro despojo de guerra da primeira cidade era do Senhor. Mas teve um homem que tocou. Quem é que tocou? Acã tocou. E por causa dele, os filhos de Israel perderam a batalha em Ai. E já sabemos o que aconteceu com a família de Acã. Então, eles tocaram no despojos de guerra da primeira cidade. Qual que era a primeira cidade? Jericó. Quando foi para a batalha para a segunda cidade, que é Ai, e foi um exército menor que Josué mandou, o que aconteceu com o exército menor? Eles perderam a batalha. E por que eles perderam a batalha? Porque teve um homem, Acã, que tocou naquilo que era o primeiro, que era do Senhor. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que o primeiro, isso agora eu também estou falando para dízimos, ofertas e primícias, o primeiro é do Senhor. Quando nós tocamos no que é do Senhor, lá na frente nós perdemos uma batalha, perdemos uma guerra. Você está entendendo? E quando eu toco no primeiro, olha só, meu irmão. Quando eu entrego o primeiro ao Senhor, todo o restante é abençoado. Em todos os sentidos. Na sua vida familiar, no seu trabalho, na sua vida financeira. Quando eu entrego um todo ao Senhor, tudo é abençoado. Mas quando você toca no que é do Senhor, todo o resto é amaldiçoado. Ezequiel capítulo 44, verso 30. Por que eu trouxe essa palavra? Ezequiel. Por que nós trouxemos essa palavra hoje? Das primícias. Porque a Bíblia fala que o povo erra por falta de conhecimento. E eu, como pastor, o meu papel é ensinar a igreja. Eu não preciso ficar fazendo campanha de fogueira, campanha do óleo, campanha disso, a semana da bênção, nada contra quem faz isso. Eu tenho no meu espírito em ensinar e ter discípulos. Quando você ouve e você aprende, você começa a colher os melhores frutos da onde? Da terra. A palavra fala que o povo sofre por falta de conhecimento. Então, hoje você não pode falar que você não tem conhecimento. Em toda a tua vida,
A palavra fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu tenho que buscar Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vão ser acrescentadas na minha vida, na minha família, sobre a vida dos meus filhos. Você está entendendo? Sobre a vida dos netos, dos bisnetos, por causa da minha fidelidade a Deus, em buscar, em servir, todo o restante vai ser abençoado. Amém? Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Eu peço desculpa pela internet, tá com problema, mas o Felipe disse que não é internet, meu celular já está com a memória cheia e eu passei desapercebido com isso, e nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que diz assim: 1 Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão, beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Então nós sabemos que aqui é algo simbólico que estamos fazendo agora. Nesse momento, para nós, trazer à memória o que Jesus Cristo passou ali na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço, foi um preço de cruz, um preço de morte. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele fala: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Então esse pão, para nós, ele representa o corpo de Cristo. Recebei o corpo de Cristo que foi entregue por vós. Recebei o corpo de Cristo que foi entregue por vós. Recebei o corpo de Cristo que foi entregue por vós. Recebei o corpo de Cristo que foi entregue por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que comerdes em memória de mim. Esse suco de uva, ele representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Recebei o sangue de Cristo que foi entregue por vós. Recebei o sangue de Cristo que foi entregue por vós. Recebei o sangue de Cristo que foi entregue por vós. Recebei o sangue de Cristo que foi entregue por vós. Você na tua casa, você pode fazer uma oração. Que o Senhor ele seja a primazia na tua vida.
Que o Senhor ele seja o primeiro na tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Não Deus. importa se você está em quarentena, se o salão lá está fechado, mas na minha vida, o tempo vivo, ele é o primeiro. Aleluia, Jesus. Quando ele é o primeiro na minha vida, todas as outras coisas ficam em segundo plano. Verdade, Deus. Que você possa fazer a tua oração aí, pedir perdão a Deus pelos pecados. Todos nós pecamos, mas o Senhor ele foi misericordioso. Faça a tua oração. Senhor, nós te agradecemos, te pedimos perdão pelo nosso pecado, pelas nossas faltas. E te agradecemos pelo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Na cruz, Senhor. Oh, Pai, que esse não fosse Que nesse momento, Pai, nós não estaríamos aqui hoje, Deus. aleluia. Oh, Pai, obrigado por todas as coisas que o Senhor fez e há de fazer para nossas vidas, Deus. Oh, isso. Você pode participar. Esse é o corpo de Cristo que foi entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isso aqui é o cálice da nova aliança. Sabe, filhos, esposa, o Senhor tem uma aliança conosco. Aleluia, Jesus. Discípulos do Senhor, Amém, Jesus. o Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor tem uma aliança perpétua, Aleluia, Jesus. uma aliança eterna. Eu creio, Jesus. O Senhor nunca quebrou aliança com você e nem comigo. Quando deixamos de colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida, nós estamos pegando aquela aliança e quebrando. Mas que essa aliança, se você um dia quebrou com o Senhor ele está refazendo essa aliança com você, ou seja, o Senhor nunca quebrou essa aliança com você. Volte ao primeiro amor, volte ao princípio das coisas. Tenha uma vida com o Senhor, coloque Ele em primeiro lugar em tudo. Esse é o cálice da nova aliança, participe no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, seja glorificado Aleluia, Jesus. Glória a e Deus. seja exaltado. Eu quero orar por você agora. Aleluia, Jesus. Eu quero orar por você agora, que você fique debaixo de bênção, você, a tua casa, a tua família. E eu quero pedir desculpa pela internet ter caído também, mas que você venha colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero orar por você agora. Senhor, eu apresento os amados. Eu apresento a cada um dos meus irmãos agora. Amém, Jesus. Senhor Deus, Que o Senhor possa visitar eles poderosamente, que o Senhor possa entrar na casa de cada um, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor seja a primícia na vida de cada um. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Aquele que precisa de uma porta de escape, o Senhor abre janelas espirituais, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Abra janelas, Senhor, dos céus para essa pessoa. Aquela pessoa que precisa de uma cura, seja curado agora, no nome de Jesus. Aquela pessoa que precisa de uma restauração no casamento, seja restaurado agora o teu casamento. Pessoa que precisa de uma restauração, Pai, com filhos, Senhor, que seja restaurada a família agora. No nome de Jesus, seja com eles, hoje e todo o sempre, no nome de Jesus. Ergue tuas mãos para os céus, recebe a bênção apostólica. Que a graça e a paz e a comunhão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo enviado da parte de Deus seja com a igreja hoje e sempre, e que todos digam Amém. vai debaixo de bênção no nome de Jesus. Coloca um louvor por enquanto.
Amém? Vai debaixo de bênção no nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Acabou?